O que aconteceria se o Homem-Aranha ele tivesse nascido no meio da crise de 29? Essa HQ responde essa pergunta. Homem-Aranha no ar, a face oculta. Essa história e traz investigações, uma dama fatale e elementos pulp da cultura. É fiel às revistas de crime e investigação dos anos 30. Essa história se passa em 1933, em Nova York. Segue o canal, deixe seu like, seu hype, compartilhe com seus amigos, que a abertura já dá o tom. Every mystery forms a complex web. A polícia invade o jornal Clarim e encontra o Homem-Aranha no local. E nisso tem uma pessoa na poltrona que ela tá ensanguentada, ela tá desvivida. E o Homem-Aranha tá no local. Então a polícia chega à conclusão, né? O Homem-Aranha matou a pessoa. Seria o jornalista J. Jonah Jameson. Então a gente volta 3 semanas atrás e tem um jornalista que ele tá no gueto. Ele tá entrevistando pessoas, ele queria fotos tristes, trágicas, e vê uma senhora discursar num banquinho. E essa é a May, a tia do Peter Parker. Ela fala com as pessoas do local, criticando os empresários, falando a respeito de baixos salários, custo de vida, moradias e tudo mais. E no meio disso chega os capangas do Duende. É um grupo extremamente violento que vê essa situação, pega o Peter, machuca, joga ele no chão e tal. Também pega a May, dá uma chicotada nela, envolve ela no chicote e os dois estão no chão. Nisso, o jornalista Uri, ele se aproxima. Então, ele fala, né? Se vocês não quiserem ter a cara de vocês exposta no jornal Clarim, então acho que é melhor vocês deixarem eles em paz. Até o chefe da gangue, ele fala, esse cara aí é protegido, vocês não podem tocar nele. Então, eles acabam obedecendo e saindo do local. Detalhe, então, a tia May, ela é uma comunista. Ela fala a favor do proletário. Daí é todo comunista diz defender, né? Mais tarde, o jornalista Ben Urich, ele fala com o Peter, e oferece para ele um emprego no Clarim. Fala, vou falar com o meu chefe e tal, eu preciso mesmo de fotógrafo e eu acho que talvez você pudesse ajudar, né? E ele sabendo da história do tio Ben, porque o tio Ben ele já faleceu, e o Peter ele acha que foi relacionado à máfia, ao Duende, e que depois lançou os cachorros para cima do tio. Então ele se sensibiliza com isso e oferece emprego para ele. Depois a dupla vai até a boate Gata Negra e conhecem assim a proprietária, que é a Felicia Hard, que é a Gata Negra, né? A proprietária, ela é aquela típica dama fatale das histórias no ar. Ela é um tanto quanto sedutora, dúbia, porém, ela ainda assim tem um bom coração. E nesse meio, dá pra ver que ela tem meio que um flerte com o Urich. Eles têm uma história junto, pela forma que ela o trata. Então eles vão tomar um drink nesse estabelecimento da Gata Noir. E eles estão conversando sobre o tio, sobre que acha que foi a gangue do Duende. E nisso chega justamente a gangue que um tempo atrás estava pegando o pé deles. Tá? Então meio que aquele território é um território neutro. Seria coisa do Hotel Continental, sabe? Do John Wick. Então, naquele local, os rivais das gangues não podem se enfrentar lá, um lugar seguro. Era pra ser assim. Porém, o dono, o chefão lá do Duende, ele chega e fala que que pena, né, que o seu tio faleceu. Com um sorriso no rosto ele fala isso. E completa falando que ouviu por aí que foi cães que comeu o tio. Então o Peter ele fala, não foram cães, foram vermes. E joga a bebida no chefão. Então ele fica putaço e jura matar o Peter, porque ele passou dos limites, né? Ele é expulso do estabelecimento e a Felícia fala que quando ele virar um adulto,
ele pode voltar a frequentar o estabelecimento. Depois eles vão para um outro local, para uma cafeteria. O Peter, ele desabafa, né? Tipo, todo mundo sabe quem esses caras são. Todo mundo sabe que eles estão envolvidos com corrupção, com violência, e ninguém faz nada a respeito. Todo mundo fica quieto. Ou seja, falando também, inclusive, deles como jornalista. O Ulrich, ele, que já é um veterano, ele até admira esse entusiasmo juvenil e vê quão mais difícil a vida do Peter foi em relação a dele, né? Porque ele é um cara meio pessimista, meio trágico, e a gente vê depois na casa dele, ele esquentando uma colher e depois a gente vê o efeito disso, né? Não chega a ver nitidamente dele utilizando os alucinógenos, as drogas, porém vê o efeito dela. E então chega o Peter e nota que tem um endereço, meio dando a entender que ele colabora, ele tem alguma ligação com a gangue. E o Peter fica puto, né? Porque, ou seja, tá colaborando com quem mata o meu tio. Depois disso a gente vê o Peter, ele indo pro endereço que foi marcado para as docas, e lá tem os bandidos lá, eles estão carregando um baú, e nesse baú tem um totem das aranhas, e um dos capangas deixa cair e avança um monte de aranha nele, e nessas aranhas aí elas vão meio que aparentemente são amaldiçoadas, então vão fazer mal para ele, e o cara não vai ser ele mesmo, né? E o Peter, ele também é picado por uma dessas aranhas. Porém, um totem fala pra ele assim, não, a gente tá vendo que você é justo, então a gente não vai te fazer mal. E assim, nessa nova origem do Homem-Aranha, nesse mundo paralelo, a história continua com o Ulrich criando coragem para enfrentar essa máfia depois de ser confrontado pelo Peter, né? Então ele se rende, ele fala, não, é verdade, eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho conhecimento que eles estão fazendo coisas erradas, e durante todo esse tempo ele ficou coletando provas. Então ele tinha tudo bem documentado, e porém nesse meio tempo ele é pego numa cilada, e a gente vai ficar por aqui, a gente não vai saber se essa cilada deu certo ou não, porque eu não quero comprometer a sua experiência. Mas eu falo que esse ambiente no ar é muito interessante, ele combina muito com a época da Grande Depressão. O traço do desenhista Carmine Di Giandomenico, ele combina muito com essa obra. Ele é sujo, ele é feio também, eu acho feio esse traço dele, e as cores também, elas não são umas cores sóbrias, elas têm um sombreamento assim, é meio feio essa estética, mas combina demais com esse clima, então é perfeito. A arte e a narrativa, elas andam juntos. Eu acho só que se torna um pouco fraco no final. Que por mais que eu tenha gostado das histórias, eu acho que no final deixou um pouco a desejar com esse encadernado. Porque tem uma situação que conversa com a história da Grande Depressão, porém o Aranha, ele é convocado, ele conhece os outros aranhas do multiverso, e até aí tudo bem. Porém, depois ele vai para um lado que fica muito aventuresco. Eu acho que ele acaba se perdendo esse clima no ar. E não que eu não achasse que pudesse ter essa mudada de tom, de tema, até porque isso é um pouco repetitivo. Porém, não tem um desfecho depois para voltar para aquela realidade. Eu acho que deixou um pouco a desejar nesse sentido. Foi um pouco simplista, assim, sabe? Quer dizer, até voltou, porém de uma maneira não satisfatória. Mas eu daria nota 7,5 para esse encadernado. Eu gostei. Recomendo para vocês, e também matou a dúvida que eu tinha. Estava muito curioso para ler esse material, já tinha visto há um tempo atrás, já estava namorando ele. E agora, com o surgimento da série da Amazon, despertou uma curiosidade muito maior. E eu recomendo para vocês esse encadernado. Segue o canal, deixe seu like, seu hype, compartilhe com seus amigos. Se quiser adquirir esse encadernado, adquire através dos links, que você não paga nada mais por isso. Um forte abraço, então imagine.